humilhadas. E outras tantas que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque. A vida é uma roda, o sol banha a terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm a sua vez, assim será, igualmente, com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra, a qual deveremos nos alistar para o melhor combate, é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei de amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo que provém delas como sofrimento, vão desaparecendo como por encanto. E as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 743, Desaparecimento da guerra. As guerras desaparecerão certamente da face da terra, quando os homens nela estagiados compreenderem o amor e passarem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Esse dia deve chegar pelo somatório de todos os esforços das almas de boa vontade. É o mar de virtudes que está surgindo gota a gota e esperança nos faz sentir a sua realidade. Devemos anotar um trecho de O Livro dos Espíritos, nos Prolegômenos, que diz: a vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas, todos que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Quando os homens chegarem a esse tempo, não existirão mais guerras, nem discórdia entre os povos. A força que deverá unir todos os povos é a força do amor. É nesse empenho que se encontra a doutrina dos Espíritos, mostrando a todos os povos, de todas as nações do mundo, que somente o Cristo de Deus tem condições de ajudar a estabelecer a paz no mundo, porque as formas, que são inúmeras, dos seres humanos se modificarem e reencontrarem o paraíso perdido, estão dentro de cada um. Quem ainda não encontrou o céu dentro de si, que o procure, pois ele não se encontra em outro lugar. Por enquanto, mesmo os homens que são pastores de ovelhas, ainda carecem das bênçãos da vivência do que pregar, porque somente vivendo o amor é que poderão dirigir os que os acompanham para a libertação espiritual. Mateus, no capítulo 23, versículo 3, anotou, reforçando o que queremos dizer: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eis porque a situação na terra se encontra calamitosa, por existirem muitos pretensos da verdade. No entanto, na hora de eles mesmos darem prova desta verdade que pregam, eles não o fazem, e a pregação mais eficiente é quando se estende pelo exemplo. Da face da terra as guerras desaparecerão, mas só quando os homens limparem o interior dos sentimentos inferiores, quando as paixões deixarem de existir, quando todos os seres respeitarem a lei de justiça, para que o amor possa se estender e dominar todos os corações. As guerras têm utilidade para os seres inferiores, para os que já aprenderam a lição do sofrimento, elas não têm mais razão de ser. A conjunção da verdade vai entrar em completa conexão com o amor, e as almas que trabalharam para tal advento, essas herdarão a terra, quando o paraíso interior dos espíritos deverá refletir para fora, em tudo que se expressar no mundo. Aí, os seres humanos passarão a beber o Evangelho na água que mata a sede, nos alimentos que matam a fome, e no próprio ar que lhes dá a vida. A boa nova do Cristo se abrirá como uma bandeira na própria natureza, mostrando que serviu de canal para a libertação de todas as criaturas de Deus. Em vez de guerras, só haverá paz. Capítulo 30.
Livro dos Espíritos, questão 744, objetivo da guerra. Desde quando não pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso, porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma no melhor. Os homens deixam passar despercebidos os caminhos do amor, de maneira que passam a surgir os roteiros da dor que, pelo sofrimento, os faz entender a mensagem de regeneração espiritual. Como podemos notar, o flagelo da escravidão é um dos movimentos que liberta a alma, fazendo-a esquecer orgulho e egoísmo. Rolam existências e mais existências como servidores comuns de senhores perversos, para que nasça no coração a humildade e a obediência. Quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. As guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas. O espírito não deve dormir no que se refere à reforma interna, para não cair nas armadilhas das trevas. Vamos anotar o que disse Lucas, no capítulo 20, versículo 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Devemos orar sempre, e não dormirmos no esquecimento, porque as tentações estão soltas, procurando sintonia espiritual para se apoderarem das almas. Mas, Jesus veio nos ensinar como nos defendermos de todas as investidas das trevas e nos capacitarmos para os caminhos da luz. Com determinadas leis, desapareceu a escravidão. No entanto, ela continua a existir pelos pensamentos e provações. Somente a lei do amor é capaz de libertar as criaturas. Continua no mundo a escravidão de todos os povos da terra. Quando não são escravos dos próprios homens, os são dos bens materiais, do ouro, que os torna dependentes da realidade. Já dissemos, mas tornemos a dizer, que as guerras sagradas são aquelas que travamos no nosso interior. Elas são motivo de libertação espiritual das criaturas, porque não dependemos de destruir o nosso próximo para sermos vitoriosos. Somente alcançamos a vitória quando vencemos a nós mesmos. Quem ainda faz guerras exteriormente, permanece sob o jugo da ignorância. As nações que se encontram esfaceladas em guerras exteriores, não se lembram de Deus, nem reconhecem Jesus como guia da humanidade. Muitas delas se entregam ao culto exterior das formas ilusórias e, por vezes, são capazes de dar a vida física em troca de simples forma material, como sendo heróis das ilusões passageiras. O que se deve matar é orgulho e egoísmo, monstros que dominam os corações dos povos e arruinam os sentimentos de todas as gerações. Entreguemo-nos um pouco à oração, pedindo a Deus para nossa transformação espiritual. Os tempos estão chegados, a espiritualidade toca os sinos de alerta para que todos acordem das ilusões. A doutrina dos espíritos é um porta-voz da espiritualidade superior, convidando os homens para a salvação, pelos seus próprios recursos. Que Deus nos abençoe a todos, para conhecermos mais depressa a verdade, porque somente ela tem o poder de libertar as criaturas. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 745, Grande Culpado. Os países que suscitam guerras para proveito próprio são os grandes culpados, e responderão pelos desastres que provocarem, dos flagelos que torturam os povos. Dizia Jesus, é necessário o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo. A ambição, quase sempre, é o motivo dos países famintos por dinheiro e bens materiais. Os que perdem a guerra, além da derrota e muitas perdas, ainda são surrupiados pelos vencedores, sofrendo espoliações de todos os tipos. Por simples conveniência, os opressores acham que devem fazer justiça pelas próprias mãos com seus semelhantes, os quais já sofrem muitas necessidades. Jesus, há quase 2000 anos, já preveniu aos intérpretes da lei de Deus o que poderia ocorrer com eles, conforme Lucas anotou no capítulo 11,
Versículo 46. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos, nem com um dedo os tocais. Eis o que fazem os países chamados desenvolvidos, a que chamamos de opressores. Eles sobrecarregam os ombros dos países pobres, colocando-lhes fardos pesados, mas nem com o dedo querem tocá-los. São os grandes culpados dos flagelos acontecidos. Não sabem eles o preço que deverão pagar, porque a natureza lhes responderá dentro da justiça de Deus. Assim pode ocorrer também com os homens. A lei nos diz que ninguém oprime sem ser oprimido, ninguém persegue sem ser perseguido. Tudo o que damos, recebemos de retorno. Muitos são os que fazem guerras exteriores, e muitos mais os que fazem guerras interiores, que suscitam flagelos íntimos, que são bem piores. Jesus veio nos ensinar como termos paz, deixando para a humanidade o remédio para todos esses males, o Evangelho. Não queiramos ser os culpados da desarmonia entre os povos e os seres que os acompanham. Conservemos essa postura ante o Cristo de Deus, procurando Jesus e nos fazendo entendidos dos seus preceitos, vivendo-os no dia a dia, para que passem as tempestades e surja abundância em nosso caminho. Os homens que suscitam guerras escrevem no livro da vida seus delitos para com a sociedade, e lhes custará muito caro o reparo. Talvez muitas experiências na terra ou em outros piores que ela, em duras expiações, em que a consciência vai se revelando para que possamos, por misericórdia, não nos revoltarmos contra a vida e, às vezes, contra o próprio Criador. Provocar uma guerra para proveito próprio e incorrer em perigo desastroso. A doutrina dos Espíritos nos traz convites todos os dias para que possamos mudar a nossa postura espiritual, no modo de conversar com os outros, de agir com os nossos semelhantes, porque a palavra é força poderosa que destrói e constrói, de acordo com os sentimentos que alimentamos. É por isso que Jesus é o nosso mestre incomparável, ele é o educador do Verbo em todas as situações. Não sejamos os grandes, nem mesmo os pequenos culpados. O nosso lugar de seres conscientes, os nossos deveres, deve ser de benfeitores em todos os rumos, ajudando e servindo, somente por amor. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 746, Assassínio. Grande crime é o assassínio, diante das leis da vida. No entanto, é lógico observar que não é somente quem mata que agiu contra a lei, mas também quem sucumbiu, igualmente, por ter provocado ao que se tornou assassino. Neste caso, julgar só quem matou, será justiça. Se quem morreu não tivesse culpa, onde estaria a lei que regula a preciosidade que se chama vida? Quem não deve, não pode temer e nem sofrer as consequências da maldade humana. No caso, por exemplo, de um missionário que perde a vida física por maldade dos que têm ciúme da sua tarefa, onde estaria a justiça de Deus? No caso de Gandhi, onde estaria a justiça que vibra no mundo, garantindo a paz dos justos? Ele tinha alguma dívida do passado, e quem o matou serviu de instrumento de escândalo, e também sofre por sua ignorância. Não há erro nos fatos que ocorrem no mundo inteiro. Deus somente permite o que deve acontecer, com o espírito extraindo do fato lições preciosas. Todos os assassínios que acontecem no mundo, têm a permissão do Supremo Mandatário do Universo. Nada acontece sem sua permissão. Faz-se necessário que lembremos a resposta de O Livro dos Espíritos, a pergunta 536, para que possamos entender melhor. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. De vez em quando repetimos essa resposta para que possamos sentir que Deus não se encontra fora dos acontecimentos, como afirmam outras religiões, entregando esses acontecimentos a Satanás, criação dos próprios homens. Quando o Espírito diz que tudo tem uma razão de ser, incluem-se aí todos os fatos,
E não somente o que se refere aos flagelos provocados pela natureza, que não vêm, obviamente da natureza, mas que têm sua origem na mente dos homens em desarmonia. Quase todos os seres humanos são culpados dos assassínios, porque, se não matam seus semelhantes, inspiram o assassino de variadas formas. Basta parar e pensar um pouco no que fazemos da vida durante a existência. É bom que nos lembremos que os pensamentos inferiores matam, que a palavra em desencontro com a verdade mata, que os sentimentos contrários ao amor matam. Como reclamar dos ladrões e dos assassinos? Como julgar ao que age segundo aquilo que aprendeu conosco? É por isso que as próprias leis da terra têm um pouco de tolerância com os fora da lei e, algumas vezes, protegem os que se encontram por trás dos acontecimentos. No entanto, a lei divina vê tudo, e cada um responde pelo que faz, ou inspirou a quem fez. Certamente que aquele que tira a vida do seu semelhante é o grande culpado, mas, quem o ajuda a tirar, mesmo sem aparecer, a lei procura e não erra o endereço. Somente nos livramos da ação da lei divina, conhecendo e praticando a verdade, para que o amor nos coloque no céu da consciência. Não rejeitemos o Cristo, que constantemente bate em nossas portas, a nos convidar para a grande transformação interior. Ninguém salva ninguém, a não ser Deus, que age no próprio indivíduo, no caso da terra, pelas mãos do Cristo. É muito bom conhecer o Evangelho, ciência divina, porém, só completamos a libertação total de onde estamos presos, pela vivência dos seus preceitos. Quem pode levantar o braço em testemunho destas palavras? Nunca roubei, e jamais assassinei. Vejamos, sem comentários, a escrita de Mateus, no capítulo 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 747, grau de culpabilidade. O grau de culpabilidade varia na pauta dos acontecimentos na Terra e mesmo no mundo dos espíritos. O espírito desencarnado não deixa de praticar faltas, isso se dá conforme a elevação do mesmo. No que toca ao assassínio, igualmente a falta é de acordo com o fato. Deus julga mais pela intenção. No assassínio premeditado, onde os maus sentimentos predominam, seu autor será castigado pela intensidade desses sentimentos, o que aumenta ou diminui o peso da cruz de expiações. E a justiça em pleno apreço na mente dos que comandam a vida, em nome de Deus. Se já sabemos que o Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus vivo, aquele que é o pastor de todas as almas radicadas na terra, o que mais pensar sobre a quem seguir os passos? Anotemos as palavras de João, no capítulo 1, versículo 34, quando diz: Pois eu de fato vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Não temos mais de pensar sobre a quem seguir. Seguiremos o Filho de Deus, no seu roteiro de vida e de paz, de amor e de fraternidade, porque o Cristo é a verdade para todas as criaturas. O Evangelho do Divino Mestre é a força que limpa as consciências de todos os males condicionados na sua estrutura, pelos milênios afora. A sua prática faz nascer a luz de todo o entendimento espiritual. É neste sentido que estamos empenhados em difundir a boa nova do reino em todas as direções do planeta, de modo que a humanidade o conheça na sua profundidade, porque é dele que advém a força libertadora da vida. Deus está presente pela expressão do Cristo, que pode aparecer dentro das criaturas, dependendo do esforço de cada uma em rasgar o véu que faz ficar invisíveis os dons de ouro guardados no centro da alma. O Espírito é luz e nunca foi trevas. O que chamamos trevas é a desarmonia que criamos pela ignorância. O sol da vida está sempre brilhando nos nossos caminhos, esperando que as brumas da nossa incompreensão se afastem para dar lugar à luz da verdade que liberta e ilumina. Todos somos culpados de alguma coisa, entretanto, nunca são iguais as faltas.
A diferenciação é feita pela força da justiça que, no fundo, é o mesmo amor que nos acolhe por misericórdia de Deus. Às vezes não praticamos o ato vergonhoso contra a lei da vida, mas inspiramos, em silêncio, os que já têm os impulsos do mal a fazê-lo, e passamos a ser culpados com ele. Quem assassina, não conhece bem as leis, depois que ele passar a saber que está matando a si mesmo, matando as suas próprias possibilidades de crescer ou retardando-as, ele muda de ideia e avança na conservação da existência dos seus irmãos em Jesus. Pensemos mais no amor e na justiça, trabalhemos mais pela paz e sempre nos caminhos da verdade. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 748, Legítima Defesa. Não devemos confundir a lei de Deus com as leis dos homens, pois na lei de Deus não existe legítima defesa. Isso é o recurso dos homens para atenuarem os seus crimes. Eles mesmos, os criadores das leis, de tanto mal que fazem à coletividade, ficam procurando um preventivo para as suas faltas. Não há razão nenhuma para que se possa atirar a vida de outrem. Mesmo ameaçado pelos criminosos, existem muitos meios de defesa. Se desejamos saber se a legítima defesa tem o assentimento de Deus, por que não perguntar o que deve ser feito nesses casos? E a meditação nos responderá: mudança de vida, transformação íntima. A transformação é a melhor defesa contra todos os males. Se alguém nos agride, certamente é porque agredimos alguém. Se o arrependimento já vibra em nossa mente e em nosso coração, procuremos os meios de defesa antes que o mal aconteça. Entreguemo-nos ao amor, a todos e a tudo, que o resto virá por acréscimo de misericórdia. Deus está em toda parte, como igualmente no agressor, cobrando e ensinando ao agredido que tudo é todos são filhos do mesmo Deus. Quem é mais agredido, o animal ou o homem? A natureza ou o homem? Se o ser humano, mesmo depois que conhece certas leis, não para de agredir os animais e a natureza, ele recebe de volta a mesma agressão. Pensemos nisso, que procuraremos a legítima defesa de outra maneira. Comecemos a respeitar a vida em todas as suas faixas, que a nossa será sempre defendida em todos os aspectos. Devemos dilatar a nossa mente no conhecimento da verdade. Verifiquemos a vida dos grandes homens e meditemos em nosso procedimento ante os nossos semelhantes e ante a natureza, que mudaremos de opinião. O certo não é revidar ao agressor, ele está sendo instrumento da cobrança do que já foi feito, é não se nivelar a ele para não se tornar também um agressor. Quanto à legítima defesa, os verdadeiros caminhos estão com Jesus. Quando o ódio vier ao nosso encontro, criemos uma legítima defesa com amor. Se o violento nos agredir, perdoemos, esquecendo a falta. Se alguém nos rouba, oremos por ele, sem o espírito de vingança. Procuremos ser honestos em tudo que fazemos e pensamos, porque a vida, bem o sabemos, nos retribui o que entregamos aos outros. A legítima defesa somente se alicerça com Deus no coração, em se expressando amor. Não devemos brincar com a justiça divina, nem servir de instrumento consciente dessa força poderosa. Para tanto, existe quem a dirige pelos processos que desconhecemos. Não é dado a nós fazer justiça com as nossas próprias mãos. Devemos fazer tudo para que as nossas mãos não fiquem manchadas com o sangue do nosso irmão. Trilhemos os caminhos do bem, apeguemo-nos ao Evangelho e condicionemos seus preceitos na consciência, que tudo mudará à nossa volta, para que tenhamos mais vida e acendamos luz onde haja trevas. Todo assassino responde pelo seu ato contra o seu irmão. A escala de culpabilidade é enorme, contudo, matar é sempre falta grave, porque somente quem deu a vida pode tirá-la quando achar conveniente. Lembremos ainda que existem muitos meios de assassinar, inclusive aquele que lentamente vai matando as criaturas. Se queremos ficar livres da justiça divina, somente existe um caminho, o amor ensinado por Jesus. Repitamos as palavras de Marcos:
Do capítulo 10, versículo 26, eles ficaram maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Que Jesus nos abençoe na compreensão das suas imortais mensagens. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 749, matar na guerra. Os que vão para a guerra sentindo prazer em matar se encontram na faixa dos belicosos. Todos os homens procuram defender com paixão desequilibrada sua nação dos invasores ou invadem outros países com ódio incontido. São os chamados pelas trevas e escolhidos pelos seus sentimentos inferiores, na ordem das matanças. Os soldados que se encontram no fronte podem ser influenciados pelo meio ambiente, respirando o mesmo clima de violência e, ao ouvir a voz do comando, acabam se tornando assassinos diante de Deus, pela fúria desmedida. Mesmo sendo a guerra um meio de acordá-los para a verdade, todos respondem, assim mesmo, pelos seus feitos contrários à lei de amor. Contudo, nem todos pagam o tributo dos seus feitos com a mesma intensidade, pois levam-se em conta os seus sentimentos. Como existem muitos que foram às guerras, e não mataram, há muitos que ficaram resguardados e não compareceram às frentes, por não terem idade para tais eventos, mas que cooperaram para influenciar os matadores, os violentos e sanguinários pelos seus pensamentos, pelas suas naturezas internas. Assim, não são somente os que matam, no calor do combate que são culpados. Pelo que se sabe da força das ideias, que podem buscar longe outras pelas afinidades, os grandes culpados podem ficar escondidos dos homens, mas a justiça divina os encontrará, como se estivessem à luz do sol. Ninguém engana a Deus. Ninguém provoca a guerra por amor verdadeiro. Existem princípios de guerra que aparentam defender a pátria, mas que não passam de interesses escusos, levando, muitas vezes, os países à decadência. Porque não gastam os recursos que possuem na prática da caridade. Porque tomar o que não lhes pertence. Porque não copiar a Cristo. A guerra entre os povos ainda são ranços do primitivismo, é onde vibra o orgulho de raça, e o próprio egoísmo. A humanidade deverá, com o tempo e pela lei do amor, esquecer as guerras externas, para entrar na nova era, a era da fraternidade que ajuda sem interesse egoístico, que ajuda aos seus irmãos por amor. As guerras, no futuro, deverão ir para os registros dos museus, onde as gerações deverão admirar os seus ancestrais pelo desequilíbrio de matarem seus próprios irmãos como animais. O progresso nos salva, colocando cada criatura nos devidos lugares que a sua estrutura espiritual a convida. Tudo e todos têm direito à vida, à morte. Na realidade, é processo de renovação, que somente o Criador pode acionar para as devidas mudanças. Deus é vida, e tudo feito por Ele tem a primazia de viver nele. Entretanto, os corpos que são usados pelos espíritos são mutáveis para a grandeza do mesmo e, para tanto, tem leis para garantir e processar esses fatos. Se desejamos, podemos chamar de guerra o trabalho de Jesus, mas é uma guerra diferente, uma batalha interna, na correção dos defeitos, vícios e hábitos inferiores. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 750, Parricídio e Infanticídio. São dois crimes, aos olhos de Deus, que têm suas devidas penalidades, ainda mais de conformidade com as intenções. No entanto, todo crime é crime, e quem mata responde pelo fato irracional. A lei de Deus manda amar aos seus pais e respeitá-los, ajudando nas suas devidas necessidades. Então, o filho que mata seus pais ou ascendentes é um criminoso que deverá responder duramente por essa violência e falta de respeito às criaturas que serviram de instrumento para sua vinda ao mundo material. O infanticida, aquele que mata uma criança, age abaixo de um animal, que sempre defende a vida dos seus filhotes. O ser humano deve defender a vida dos seus filhos e das crianças em geral. Como matar uma criança,
se esta não tem condições de ofender a quem quer que seja. O adulto que pratica o infanticídio será, certamente, cobrado pela natureza, por seu ato selvagem. Se o infanticida agir sob a influência de obsessores, também estes estarão incursos nas leis da justiça. Em alguns países, no passado, certos magos adoravam o deus Moloch, que pedia sangue das crianças e das virgens, um deus feito pelos homens maus, que os espíritos das trevas usavam para pedir morte, mas o Deus verdadeiro, que é vida, fez com que desaparecessem esses tipos de entidades, levando-os para os mundos que lhes são próprios. Lá estão expiando suas faltas, de acordo com os seus sentimentos. O espírita deve conhecer e compreender que esses dois tipos de crimes, tanto o parricídio como o infanticídio, se processam em muitas faixas. É a matança lenta, por variados meios de vida que se impõem aos outros, pais que são agredidos por filhos, filhos que são agredidos pelos pais, e crianças que sofrem violências por parte dos adultos, quando deveriam ser amparados. Estamos todos em um regime de provações, mas muitos já compreenderam seus deveres, que sua obrigação urgente é amparar os mais fracos nas suas necessidades. Não esmoreçamos de fazer o bem, se já acordamos para a caridade, não queiramos ser admirados por termos cumprido o simples dever de ajudar. Olhemos primeiro o que disse o Divino Mestre, anotado por João, no capítulo 4, versículo 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. E isso é bom, para que esse profeta ou benfeitor não se envaideça com as suas obrigações ante a sociedade a que pertence. Filhos, deveis respeitar pais e parentes, pais e homens comuns, respeitai a vida de todos os viventes, procurai ajudá-los no que puderdes, que Deus a tudo vê e podereis ser instrumentos do Senhor para o bem comum. Sede mansos na mansidão de Jesus, sede honestos na honestidade do Cristo. Amai a todos e a tudo do modo que Deus nos ensinou pelo seu Filho do coração. E lembrai-vos que tanto o parricídio como o infanticídio são crimes aos olhos do Divino Doador da vida. Entregai-vos ao amor, que o amor de Deus se irradiará em vosso coração, como um sol que atingirá a todos. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 751, Infanticídio como costume. Nos dias atuais, o infanticídio é permitido por lei, entre alguns povos intelectualmente desenvolvidos, sob o nome de aborto legal. É a crueldade exteriorizada pela alma presa em sentimentos inferiores, dominada pelas paixões brutais, com grande experiência nas trevas. É o progresso intelectual defasado do progresso moral que alarga as possibilidades de criações voltadas para o mal. Em tempos idos, crianças eram sacrificadas aos deuses pagãos, por influência de falanges das trevas, que se utilizavam de homens distanciados do amor. Foi por essa razão também que Jesus desceu à terra, a nos dar a lição de amor, e em certa época mostra-o na criança como símbolo do reino dos céus. O desenvolvimento intelectual não implica em progresso dos sentimentos, ficando esquecido o amor, para se apoiar somente na justiça feita pelas mãos dos próprios homens. Pedimos a Deus que no terceiro milênio possam os espíritos e os encarnados inaugurarem a reforma bendita na sua intimidade. Foi para isso que a doutrina dos espíritos surgiu na terra, pelas mãos de Jesus Cristo, e foi nesse sentido que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo, desta paz com a qual os homens estão acostumados, de facilidades que se apoiam nos bens materiais. A paz de Jesus é a paz de consciência, nascida do esforço próprio. É por isso que ele é, por excelência, o nosso mestre. Jesus veio destruir todas as leis humanas que não se apoiavam no amor,
desfazendo todos os sentimentos onde a hipocrisia se salientava e a desonestidade mostrava o caráter das pessoas, mostrando o Mestre que tudo pertencia a Deus, que tudo que os homens possuíam era apenas empréstimo, pela misericórdia do Pai. O desenvolvimento intelectual é necessário, mas que o amor possa dirigi-lo, para que haja equilíbrio das emoções. Devemos esquecer o passado que não esteja convenientemente inspirado no amor, porque somente o amor salva as criaturas de todas as transgressões. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 752, Crueldade. A crueldade é um instinto de destruição na sua mais baixa vibração. Ela domina pela força da ignorância. A sua origem está onde não se despertaram os talentos colocados no coração por Deus, em todas as criaturas. Podemos e devemos separar o instinto de destruição da crueldade, que nasce à parte nos sentimentos, sem disciplina, que desconhecem o amor. Aconselhamos aos companheiros já dotados de certa compreensão, capazes de discernir o bem do mal, que analisem seus atos e façam calar a maldade se, porventura, ela os tentar dominar, apagando no peito onde vibra a mola da vida física, a caridade, a fraternidade, o carinho e o trabalho no bem. O primeiro ato nobre do ser humano é a oração, de qualquer modo que ele orar. Isso nos parece o princípio do despertamento espiritual, e aí a vida começa a brilhar, de acordo com as intenções, na pauta do tempo. Quando, pelo destino, um homem é jogado contra o outro, na vida diária ou mesmo no monstro da guerra, a crueldade se levanta dentro dele, a apagar todos os sentimentos de fraternidade. Ele fica cego e surdo aos apelos do amor, desconhece pai e mãe, irmãos e filhos, amigos e parentes. O seu objetivo é matar, é defender a sua pátria. Está chegando a época do desaparecimento dos instintos inferiores que ainda existem. O marco de luz desse desaparecimento foi Jesus Cristo, que subiu para os planos resplandecentes. No entanto, o seu amor nos deixou como herança o maior patrimônio da vida, que se chama Evangelho. E ainda disse, para reforçar seu amor, que indo para o Pai enviaria outro Consolador, que também instruiria, esperando o preparo dos homens para ser visto de todos os ângulos da vida. E esse Consolador já veio, por misericórdia de Deus, na doutrina dos Espíritos. Grande número de espíritos qualificados estão rentes à Terra por renúncia, nos dando a todos as mensagens mais puras que podemos suportar, para os dois mundos. Graciosamente, somente nos pedindo que façamos a nossa parte. É o que devemos fazer para a nossa libertação. A mansidão de Jesus impressionou até os sábios, e a sua energia deu conversão aos violentos, porque nela se encontra marcado o objetivo do amor. A feição má do homem está se apagando, tomando novas feições, para que no futuro se converta em pura fraternidade. Não podemos duvidar da mensagem do Cristo, que cada vez mais se encontra crescendo dentro de cada criatura. Nada se perde, tudo se transforma em todos os planos de vida. O que queremos mais? O que fazer das nossas possibilidades? Façamos o que fizeram os apóstolos do Senhor, lutar para conhecer cada vez mais a verdade, porque ela tem o condão de libertar quem a procura. Estamos todos sob a vigilância do Divino Mestre, e aqueles seus discípulos confiantes e honestos sempre ouvirão a palavra do pastor, nos termos anotados por Marcos, no capítulo 14, versículo 42. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Sempre que ouvirmos a voz do Mestre, devemos lhe dar ouvidos, em todos os momentos que as trevas nos cercarem. Ele nos fala para elevarmos os nossos sentimentos e acompanhá-lo, assegurando a paz. Crueldade é coisa do passado, que deve ser esquecida para sempre. O homem mau deve morrer, cedendo lugar ao homem amor, dentro da própria vida. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 753, Povos Primitivos.
A atrocidade está mais ligada aos povos primitivos, porque de certa forma a civilização começa a educar os homens em muitos aspectos. O progresso vem de Deus, e nele o Senhor faz vibrar algo mais de amor, de modo que no avançar dos povos eles deverão encontrar a necessidade de viver bem com os seus irmãos em caminho. Nos povos primitivos, a matéria é mais bruta, e o espírito, estando nas primeiras vivências na terra, ainda não se capacitou no seu domínio. Ele vive sob a égide dos instintos. O tempo é que lhe dará força para maciar, se for o termo, as próprias faculdades inerentes à matéria. Se o espírito precisa da matéria para crescer, para despertar seus valores, a matéria, igualmente, precisa do espírito para se intelectualizar, enfim, para despertar no aglomerado de energias os dons que Deus lhe deu, igualmente. Matéria e espírito se confundem no raciocínio que busca a verdade. Na verdade sabemos que tudo vem de Deus. Assim, o bárbaro é não por sua culpa, mas porque está agindo segundo a lei da evolução, que atua nele e fora dele. São caminhos que ele deve trilhar para despertar, tendo oportunidade de trabalhar dentro de si e conquistar seus próprios valores. A doutrina espírita deixa para os homens aberturas sem fim, para que possam entender as leis de Deus. Ninguém é culpado da ferocidade dos animais, nem eles mesmos. É característica deles, para seguirem a mesma linha que o progresso lhes traçar. É o seu modo de ser, e depois que eles mudam de feição, pelos processos evolutivos, ganhando o estágio do homem, levam consigo alguma coisa do que foram anteriormente. Precisamos ter olhos para ver as coisas de Deus na sua devida harmonia. Se o espírito foi criado simples e ignorante, o seu despertar lhe custa caro. Ele passa por porfiadas experiências, e em cada uma delas sofre as consequências do que elas apresentam, mostrando à alma que deve lutar para vencer as qualidades inferiores e adquirir a plenitude da vida, que é o amor. A ferocidade da alma é condição da sua imaturidade, e o tempo vai lhe mostrar o esforço próprio como prêmio da conquista de evolução. Deus nada faz errado. Os povos primitivos não ficarão eternamente nesse estágio, eles avançam, como os demais, para a angelitude. Verdadeiramente, o Senhor não tem pressa, mas não para de nos instruir em todos os rumos da vida. O ser humano tirânico é a mostra que se encontra na retaguarda. Ainda que tenha nascido em plena civilização, ele ainda não absorveu as qualidades que a educação proporciona. Jesus está vendo tudo e, pacientemente, derrama sobre todas as criaturas o seu amor em diversas formas, de modo que todos compreendam e respirem essa virtude singular. Comparando os corpos do primitivo homem com o corpo do homem de hoje, civilizado, as diferenças são enormes, no seu modo de ser. No primeiro, a matéria domina, no segundo, o espírito dirige, ganhando qualidades na ponderação que o progresso determina. É por essa razão que não podemos condenar ninguém, mas procurar ajudar todos aqueles que estiverem em nosso caminho e que temos condições de amar, porque todos passamos pelos mesmos caminhos da chamada brutalidade, pelos mesmos erros e distorções. Vejamos o que Jesus disse à mulher adúltera, que João anotou, no capítulo 8, versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus sabe que todos que se encontram na terra para se educar cometem faltas. Agradecemos ao Mestre por nos revelar essa verdade e nos ajudar a compreender mais de perto essa filosofia divina do amor. Capítulo 40. Livro dos Espíritos, questão 754, Senso imoral. A crueldade não é praticada por carência do senso imoral, pois ele existe como germe divino na intimidade da alma. São os talentos descritos pelo Evangelho de Jesus, são os valores da vida depositados por Deus no coração humano e espiritual, que obedecem ao progresso.
O tempo dotá-lo-á de força para o seu despertamento passo a passo. Não há carência das coisas divinas, pelo contrário, elas existem em abundância em tudo que Deus fez. É bom que compreendamos a necessidade de despertarmos cada vez mais para a luz do entendimento, em todos os aspectos do viver. O senso moral nos homens primitivos se encontra dormindo ou dominado pela ferocidade. Quando ela enfraquecer, o dom divino começará a se aflorar no coração como flor de luz, exalando o perfume da paz e do amor. Quem dorme, não participa do que se processa em torno de si. No entanto, quem acorda passa a viver e interferir no que observa. O tempo, como sendo as mãos de Deus, tem o poder de acordar as forças divinas dentro das criaturas. Isto não é esquema dos homens, é programa de Deus. Todos os povos têm o senso moral, mesmo os primitivos. No entanto, nestes últimos, ele é dominado pelo ambiente agressivo dos instintos inferiores, pelas paixões materiais, pelo interesse de coisas passageiras. Não podemos entender que se deva eliminar o perverso, porque também nós passamos por essa fase. Esse senso moral que existe em todos, no amanhã fará deles homens bons e justos. Como querer destruir as crianças por lhes faltar a educação que possui o adulto? É falta mais grave, porque o adulto deve conhecer a lei da evolução gradativa, e já viveu bastante, adquirindo o poder de respeitar aos que estão na mesma estrada, à procura de crescimento. A desumanidade de certas criaturas é ignorância, por não saberem que elas não podem viver bem sem o seu próximo. Tudo que um homem precisa para viver bem, tem a marca de mãos que quase sempre ele mesmo não conhece. Nós precisamos dos outros, e os outros de nós. A humanidade é como os elos de uma grande corrente universal, onde Deus faz circular a energia de vida, que dá vida a todos. Viver egoisticamente é isolar-se dos grandes benefícios doados pelo Senhor. O senso moral existe até no homem mais primitivo. Ele se encontra como o princípio do perfume no germe da flor. A qualquer momento, desabrocha como sendo a luz de quem se encontra nas trevas. Todas as faculdades se encontram latentes no homem, e quando elas começam a desabrochar, os instintos inferiores passam à decadência até desaparecerem em favor da educação espiritual. Esses dons, desabrochando no espírito, tornam-no felizes pela multiplicação dos valores da vida maior. Lucas, no capítulo 9, versículo 17, assim se refere à multiplicação dos pães. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. O que faz multiplicar em nós os valores eternos é a força dos talentos que acordaram em nossos corações, e quando os acordamos, tudo de bom se multiplica para a nossa felicidade e o bem-estar dos outros. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 755, Seres cruéis. Sempre encontramos seres cruéis no meio de povos civilizados. Isso ocorre pela bondade de Deus, permitindo que espíritos primitivos reencarnem no meio de outros elevados, para aprenderem com os bons. Entretanto, a prova passa a ser para eles um peso a mais, por não suportarem uma vida mais pura, em comparação à sua, e deixam predominar o mal. Mas, como nada se perde, as lições do bem que receberam com a convivência, lhes ficam na consciência como marca de luz, que algum dia acenderá para a sua paz. Podemos observar que na natureza acontece o mesmo, nos reinos vegetal e animal, porque tudo é de Deus e está sob seu comando. Ele usa dos recursos que ele mesmo criou para a elevação de todos os seres e todas as coisas. O Senhor estabeleceu a convivência entre elementos de vários graus de evolução como força do progresso na pauta da vida. A crueldade não perdura para sempre, ela vai se arrefecendo dia a dia, pois a natureza tem meios elevados e seguros de purificação de todas as coisas. Inclusive as almas devem obedecer a esse comando. Nós não gostamos quando estamos perto de espíritos angélicos.
Eles renunciam aos planos resplandecentes para nos ajudar. Por que não fazermos o mesmo com aqueles que se encontram na nossa retaguarda? Esse é o trabalho da caridade e do amor. Vejamos na vastidão imensa dos mares. Ali se encontram muitas espécies de peixes, uns mais evoluídos, outros rudes sem nenhuma expressão que possa receber a admiração. Para que essa mistura? Deus os coloca juntos para que uns aprendam com os outros. O que um é, ele irradia para os outros. Todas as criaturas estão sempre influenciando e sendo influenciadas. E todos recebem o melhor de Deus. A vida universal é uma troca permanente de valores, uns dependendo dos outros e todos do Criador. O que chamamos de crueldade é o ritmo da vida, dos espíritos ainda imperfeitos. O tempo se encarrega de torná-los maduros, desabrochando os dons que todos temos, pela bondade e amor de Deus. Não devemos nos afligir com essas contradições aparentes, porque tudo foi criado dessa forma. Não é culpa de ninguém ter surgido simples e ignorante, foi a inteligência suprema que o criou desta forma, dando oportunidade a cada ser de conquistar por si a sua própria felicidade. Encontramos pessoas revoltadas com Deus por não compreenderem as suas leis. Se Ele é a inteligência suprema, tudo que fez é o mais certo e o nosso dever é aceitar tudo com humildade e amor. Assim como podem reencarnar espíritos atrasados no meio dos adiantados, a razão nos fala que o inverso é real, objetivando o adiantamento espiritual das almas. Em um colégio não existem somente alunos bons, inteligentes e esforçados. No meio deles há muitos que se encontram começando o aprendizado, e com esses, os professores devem ter maior carinho, porque são os doentes que precisam de remédio, disse Jesus. Diante de tudo isso, necessário se faz que os alunos da Terra, que estão mais atrasados nos seus cursos na vida, devem, pelo menos, aprender em primeiro lugar a ter humildade, a esquecer a inveja, porque é sempre o invejoso que é o mais atrasado e, pelo ciúme muitas vezes, isolado dos que podem ensinar-lhe. Vamos anotar o que diz Tiago, no capítulo 3, versículo 16. Em sua carta, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Devemos descobrir a nossa posição na escala da vida, e nela permanecermos com fidelidade às leis, aprendendo dos nossos maiores e ensinando aos que se encontram dependendo de nós, com humildade e amor. A lei da caridade é universal, e circula em todos os mundos, porque salva todas as coisas, em se expressando como o verdadeiro amor. Com o tempo, a crueldade se transforma em gema de luz para a felicidade de todas as criaturas de Deus. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 756, Purificação. A humanidade progride constantemente. Se dizemos que os espíritos maus nascem no meio da sociedade, para dos bons receberem exemplos dignificantes, também afirmamos que onde haja muito endurecimento eles são retirados para lugares com que mais se afinam por sentimentos. É qual a lentilha endurecida, as outras cedem ao cozimento, mas ela permanece sem o devido amolecimento. Então, é retirada e lançada ao monturo, para que ali seja transformada de acordo com a ação da natureza. Também no seio dos povos são colocados espíritos rebeldes para assimilarem as lições dos civilizados, mas, com determinado tempo, se não desejaram aprender, são retirados pelos processos que a vida conhece e usa, para lugares que lhes são próprios, onde há dor e ranger de dentes. Onde o amor é ofertado com carinho e não é aceito, a dor impõe meios duros e emacia a alma para depois compreender o que aprendeu com a cordialidade, a fraternidade e o carinho. Nos mundos habitados, estão espalhados escolas diversas, em que, no fundo, se encontram os mesmos fundamentos educativos estatuídos por Deus. Certamente que os homens animalizados no seio dos homens de bem, e que perduram no mal, são removidos. Eles deverão desaparecer, não se destruir, porque o espírito é imortal.
Eles devem se modificar por meios talvez violentos, se persistirem na violência e no esquecimento do bem, na purificação dos seus sentimentos. Observemos no campo, a lavoura. Os agricultores escolhem as sementes boas para melhor plantio e melhor colheita. Essa seleção atinge também os animais, e chega aos homens. Com as bênçãos de Deus, tudo melhora, tudo cresce para a vida de luz. Essa purificação nos custa caro. No entanto, esse caro passa a nos ser alegria porque, depois da conquista da luz, a felicidade é eterna dentro da eternidade de Deus. Observemos a humanidade que se encontra na Terra. O planeta está passando por um ciclo de purificação e nesse estágio as bênçãos de Deus se fazem sentir, de modo a dar oportunidades a falanges e mais falanges de espíritos das trevas, grandes devedores, para ressarcir seus compromissos. É por isso que a humanidade se encontra em desespero, as civilizações alteradas nas suas estruturas, mas isso é por pouco tempo, porque os que não assimilarem as lições serão chamados para mundos inferiores. Somente os bons e os arrependidos herdarão a terra. Vivemos momentos de purificação. Lembremo-nos do movimento hippie. Onde estão eles? Vieram e passaram como um raio. Se a filosofia se esquece do trabalho como base, é mentirosa, e não se sustenta se não se alicerçar no labor permanente. Seja como for, as leis da terra têm algo das leis do céu. Quando uma sociedade passa a desobedecer ao regime do seu país, entra em desarmonia e surge a confusão no seu seio. As leis são freios, assim como o travão é para domar a brutalidade do animal. Vamos ouvir Tiago, no capítulo 3, versículo 3, nesta referência sublime: ora, se pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A lei é como que um freio que se ajusta à cabeça, para dirigir o corpo todo, até mesmo o corpo social. Os obedientes vivem melhor onde quer que seja, e melhor ainda os que amam, no esforço de melhorar. Somando todas as virtudes, obtém-se na equação divina a maior das virtudes, o amor. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 757, Duelo. O homem demonstra ter compreendido mal a questão da legítima defesa, ao entender que deve ser praticada com as próprias mãos. Deus, ao criar tudo que existe, não se esqueceu de estabelecer por leis maiores a defesa contra as investidas da maldade. As defesas são naturais. A própria lei da justiça se encarrega de defender o justo. Se defende de um ataque com a mesma gana de matar do ofensor, compara-se com ele e pode, dessa forma, tornar-se um assassino, piorando a sua situação como irmão dos que atacam. Matar é um costume digno dos bárbaros, daqueles que ainda desconhecem que só quem deu a vida pode tirá-la. O duelo, bem sabe o espiritualista, é contrário à lei. O nosso dever, como filhos de Deus, do modo que respeitamos a Jesus, é observar as leis estabelecidas por Ele, de amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como matar ao nosso irmão, se a lei nos pede para amar o próximo? A legítima defesa deve ser como as armas da fraternidade para com todos os ofensores, é procurar meios justos de educá-los ante a sociedade, para que sirvam de instrumento da mesma educação, para com os seus irmãos em caminho. Nos tempos passados, quando a brutalidade era campo aberto para todas as criaturas, onde não se entendia o amor, encontrávamos os bárbaros em função da ignorância. Depois de Jesus, Ele, o Mestre dos Mestres, veio nos trazer o amor e viver essa virtude incomparável para nos ensinar, pondo um ponto final na ignorância. Os que acompanham Jesus devem, por obrigação, conhecer o amor e amar a todas as coisas e a todos os seres. As guerras são duelos, por existirem ainda os bárbaros em todas as nações do mundo, mas, com o tempo, esse estado de brutalidade tende a desaparecer por completo da face da terra. Então,
A paz reinará em todas as nações do mundo, onde deverá dominar somente o amor ensinado por Jesus. Por que duelar? Porque incentivar o duelo, que é prenúncio de morte pela mão do homem, que ainda não sabe o que faz. Por isso voltou Jesus, pelos canais da doutrina espírita, a nos ensinar o verdadeiro